Olá, bem-vindo a todos. Eu sou o Lucas. Eu sou o Luiz Gustavo. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Matemática Imprudente. E a gente está hoje presente aqui com a presença do professor Dr. José Roberto Nogueira e da presença da professora doutora Cristiane Nespoli. Queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para nós, professor. Ok, eu sou o professor José Roberto, né? Fiz minha graduação em São José do Rio Preto, mestrado em CMC de São Carlos e doutorado na Unicamp, né? Estou aqui desde 1988. Faz um tempinho. Já deu tempo de me aposentar, mas estou aqui esperando alguém me mandar embora. Isso não vai acontecer. E a gente pode até falar, a Cristiane, minha aluna, a Vanessa, minha aluna, e vocês também são os meus alunos. Estamos aqui. Fala, vocês perguntarem. Eu sou Cristiane, sou docente do Departamento de Matemática e Computação, né? E fiz minha graduação aqui, em 86 até 89. E, como o Zé disse, nosso professor, né? Assim como outros que aí estão. Fiz o mestrado na UNB e o doutorado na Unicamp e ingressei aqui em 1993. Estou aqui até hoje, feliz com o meu trabalho. Primeiramente, agradecer a presença de vocês, é uma honra estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre a UBMEP em especial. Então, assim, como que a UBMEP chegou aqui em Prudente, como que ela surgiu, como que começou a UBMEP? Então, a UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, dirigida às escolas públicas e também privadas, é uma iniciativa nacional realizada pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A UBMEP ela tem o apoio da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, e os recursos eles provêm do Ministério da Educação e do Ministério MICT, Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, perdão. E a UBMEP ela teve início em 2005, a primeira edição foi em 2006, né, Zé? Uhum. E a Unesp ela começou a atuar junto ao UBMEP desde o início, através da pessoa do professor José Carlos Biroca, né? E envolveu vários docentes do nosso departamento. Inclusive, desde 2006, da primeira edição, eu trabalhei como... naquela época, os alunos medalhistas tinham... Hoje ainda tem, né? Mas era a gente que dava aula para eles. Então, a gente viajava, por exemplo, eu viajava para Assis, ou o Suetônio viajava para Marília. Então, em cada lugar eles tinham os medalhistas, a gente ia lá para passar um sábado inteiro com ele, dando aula para ele. A gente chegava de manhãzinha, aí comprava uma marmita, a pessoa corria lá no espaço, e café da tarde, eles iam embora às 5 horas da tarde. Então, e eram vários alunos, eram pelo menos uns 20 alunos que a gente trabalhava lá todo esse tempo. E quando o INPA idealizou o projeto da UBMEP, ele tinha algum objetivo ou não? Foi só para difundir a matemática? Acho que mais era difusão mesmo. Né? Sim, eu acho que o INPA, o objetivo inicial era localizar talentos em matemática na escola pública. O público-alvo, inicialmente, eram alunos da escola pública. Isso era uma conjectura, mas passados quase 20 anos, mostrou-se que isso é um fato, né? Esses mais de 20 anos aí da UBMEP mostrou que esses talentos existem, eles estão sendo lapidados, né? A gente acompanha o sucesso que muitos jovens têm tido ao longo dos anos, mas a iniciativa foi essa, localizar talentos na escola pública. Mais tarde, foram envolvidas também as escolas privadas. Eu acho que mais pensando também nas Olimpíadas Internacionais, né? Montar os grupos para poder participar da Olimpíada Internacional de Matemática. Sim, e só existia antes a OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, mas o alvo principal eram alunos de escola privada. Então, quando da criação, foi a professora Sueli Druck que idealizou isso, e à época
o presidente apoiou e criou a OBMEP, que era justamente investir nos talentos da escola pública. E isso, assim, eu acredito que tem sido um sucesso nacional. De norte a sul, a gente tem conseguido mudar a vida de muitos jovens através dos programas que depois nós vamos mencionar. E a gente teve vários alunos, ex-alunos nossos que já estão aí, né? Teve o Bruno, que foi... Ele ganhou o medalha, primeiro né? aluno... Um dos primeiros a ganhar a medalha, fez matemática aqui. E ele era lá de Montalvão, né? Ribeirão dos Índios? Não? Montalvão e Neiva, aquela região ali. E aí ele chegou a fazer 1 ano ou 2 anos de licenciatura internacional em Coimbra. Aí voltou, aí fez mestrado, doutorado na Federal, na CNC. E hoje ele está trabalhando numa universidade, mas não lembro onde. Na Universidade Federal. Ele e aquela outra menina também, eu esqueci, tá no velho. Não, fique em paz. Eu queria saber o seguinte, quando a OBMEP veio para Prudente, o professor Biroca trouxe elas, como é que foi para vocês, como docentes que já estavam com um tempo na área, receber a OBMEP aqui? E como foi na vida de vocês a inclusão da OBMEP no dia a dia, sendo professor de alunos que realmente têm um destaque matemático diante dos outros? Sim. Então, como o Zé disse, o Zé começou a atuar desde 2006, né, Zé? Eu comecei em 2008 como professora orientadora. Então, o aluno da escola pública, à época, que ganhasse uma medalha, ele tinha aulas quinzenalmente com professores universitários, que éramos nós, chamados... professores, eram 8 horas diárias, né? Professores orientadores. Então, eles tinham uma bolsa e nós dávamos aula para ele durante 8 horas com materiais disponibilizados pela OBMEP. Então, eu acho que foi revolucionário, né? Porque o material da OBMEP vinha tudo prontinho, e era de muita qualidade. Então, a gente era convidado a ver conteúdos que nós trabalhávamos aqui de uma forma diferente e às vezes até mais aprofundada do que era feito dentro do curso de licenciatura. Então, porque nós tínhamos nível 1, que eram crianças, nível 2, nível 3, então ia até o 3º ano do ensino médio, porque o público-alvo é 6º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Então, eram materiais excelentes. Por muito tempo, quem trabalhou com esses alunos éramos nós, professores universitários, depois foi mudando um pouco. E era bem prazeroso trabalhar com eles, né? Porque eles gostavam de matemática. É diferente até da gente, felizmente, às vezes você vai dar aula, dando aula por aí, você vê que os alunos não estão interessados. Uma das turmas boas, né? Essa turma desse ano que eu dei aula, que de vocês, né? Uma turma muito boa, interessada. E na época você via essa molecada, eles queriam aprender. Então você via, acho que a última que eu trabalhei, que foi nessa parte de dar aula mesmo para os meninos, que ficava o sábado o dia inteiro, acho que foi a turma do Gabriel, que é da turma, que é da nossa turma de vocês. E o Gabriel se destacava. Sim, assim, não é uma... Você pensar passar um sábado 8 horas estudando matemática, mas era para quem é envolvido, sim, é um prazer para eles, é diversão estudar matemática. Você percebe que quando se tem um problema, que consegue resolver, que consegue entender o problema, né, é prazeroso, você percebe essa... Não é uma punição, é um prazer. Não, é um prazer se resolver. A gente viajava, às vezes a gente viajava para Marília, a gente começou em Marília. Marília tinha 2 turmas, então ficava eu, o Suetônio, cada um ficava numa sala. Aí depois, acho que resolveram fazer uma turma em Marília e uma turma em Assis. Eu ia para Assis, o Suetônio em Marília. A gente passava o dia lá, aí voltava para cá ainda viajando, mas era bem gostoso, bem tranquilo. Também fiquei de 2008 a 2014 e eu viajava para Damantina. Passava o sábado lá e como o Zé falou, é um prazer assim. A OBMEP nesses encontros, ela oferecia almoço, o lanche da tarde, todo o material, café da manhã, você ficava 8 horas trabalhando com os alunos. Isso existe ainda, mas não nessa versão como iniciou em 2006. Os professores da rede.
Eu acho que também para vocês criaram bastante didática para lidar com os alunos, né? Porque vocês estavam acostumados a lidar com adolescentes. Adolescente, com a licenciatura, na graduação, isso, e aí lidar com alunos jovens, né? Mas era legal, era bem mais legal, eu acho. E também o material da UBMEP, que foi o material acumulado hoje, vocês conhecem esse material, né? É um material muito bom. No começo eram 10 livrinhos, né? Então, cada um tinha uma coisa, indução. Quer dizer, até indução eles aprendiam. Tinha. Né? Só molecadinha de... Aritmética, um livrinho de indução, um livrinho de contagem e probabilidade, geometria. Então, cada semana era um livrinho. Um livrinho. Muito... E tinha os simulados também. Sim. Tinha que fazer os simulados. E, por exemplo, assim, eu terminei a escola 10 anos atrás, Luiz 11. E como que faz para participar? Porque eu não lembro de ter participado, eu não lembro da escola ter me dado a oportunidade de participar da UBMEP. Então, Lucas, é uma pergunta importante, assim, as escolas, há alguns anos as escolas privadas começaram a participar também, né? As escolas, elas se inscrevem na UBMEP. A primeira fase, ela é realizada dentro da escola, né? Uhum. Hoje, 99,87% dos municípios brasileiros é atingido. E as escolas públicas, 100%. As privadas se inscrevem, né? Diferente das públicas, elas pagam uma taxa para se inscrever, né? E a escola aplica a primeira fase e seleciona alunos para a segunda fase. Então, nós fazemos um exercício, um esforço para divulgar, nós temos ido às escolas, até no dia 6 de maio, dia da matemática, divulgar a UBMEP, para a escola incentivar os alunos a participar, né, da segunda fase, porque às vezes o aluno passa para a segunda fase, mas ele não comparece, tem alta evasão, e mostrando para eles, tentando divulgar para professores, escolas, as vantagens de ter uma medalha na UBMEP, né? Para além de estudar, as vantagens que vêm depois, quando você entra na graduação, os programas. Então, são muitas possibilidades, né, que são abertas pela participação na UBMEP. Eu acho que ainda tem algum problema que tem algumas escolas que não incentivam muitos alunos. Eu acho que desde quando... Eu não lembro de ter feito. Não, nem de ser incentivado a fazer. Ter comentado o assunto. Eu lembro de ter comentado uma vez só, na época da escola, isso no ensino fundamental, mas depois também não teve comentário da UBMEP. Eu acho que se tivesse essa parte da incentivação, teria mais, porque tem muitos alunos brilhantes na escola que estão escondidos ainda, né? Então, se eles saírem para fora e mostrarem o que sabem, você consegue talentos brilhantes dentro da escola pública, né? Mas sim, é um trabalho coletivo, sabe? O sucesso da UBMEP depende da iniciativa de professores junto às escolas, mas esses professores eles têm que ser apoiados pelos diretores, pelos dirigentes, porque muitos professores fazem, às vezes, grupo de estudos no contraturno, em outro período, sabe? Então, assim, a gente percebe que a UBMEP é um projeto, eu acredito, assim, de inclusão social através da ciência. E todo projeto de inclusão, quem está por trás são pessoas que investem, que se dedicam, né? Então, tem professores que, de fato, eles encampam essa ideia, eles tudo, né, criam grupos, não é, Zé? Esforço próprio deles mesmo. Sim. Então, a gente tem vários professores aqui que são parceiros nossos há anos, e graças a eles, algumas cidades têm muito mais aluno medalhista que outras. Aí você vai observar, mas por que essa cidade eu tive tantas medalhas e outras não? Você vai ver, aquele professor assim criou o grupo, é um ex-aluno nosso, entra em contato, pede material, né? Então, as pessoas é que estão por trás do sucesso, é um movimento coletivo, assim. Tanto é que eu olhei o site da UBMEP e eu fiquei decepcionado com a Anastácio, quase não tem...
Aqui Prudente tem vários colégios. Eu vi o Átomo escrito, eu vi outros colégios assim, mas lá Anastácio. Os particulares, né? É. E quando eu estudei aqui e estudei no Rio Grande do Sul também. Tudo particular. Por exemplo, tem um exemplo da cidade que é Euclides, né? É. Euclides da Cunha, a diretora lá, ela investe, a cidade investe, né? A cidade investe. É uma escola, é uma cidade atípica mesmo. Nós temos uma professora. Muitas medalhas. Não é uma cidade tão grande. Não, quanto uma cidade no Prudente Pontal do Mas Paranapanema. faz a diferença. Se você comparar, eu já fiz essa estatística, com uma cidade como Prudente, número de habitantes, número de escolas, as medalhas são 15 vezes maior. E lá a diferença é justamente a ação de algumas professoras, da direção, eles investem, até assim, o poder público também investe, ajuda. Agora começou a OBMEP Mirim, né? Eu acho que vocês vão até mencionar isso, né? A OBMEP ela começou atendendo alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. E lançou, há alguns anos atrás, poucos, a OBMEP-A, que era 5º e 6º ano. Foi um sucesso. Então, este ano vai ser a 3ª edição do que foi denominado OBMEP Mirim. Então, são escolas do município, 2º ano, 3º, 4º e 5º. Então, as crianças já vão começar a participar da OBMEP, né? E aí vem toda uma movimentação envolvendo isso. O ano passado, né, nós oferecemos um curso aqui, eu, o professor Marcos Pimenta, o professor José, a professora Maria Raquel, Eliane Ivani, que era discutir um pouco a matemática do ensino fundamental para os professores do município. Então, veja como isso movimenta, né, toda uma cadeia aí, né? Sim. Até a gente ia perguntar para a senhora da OBMEP Mirim, a senhora já explicou para nós. Tem um outro programa também da própria OBMEP que se chama o PIC. E o que seria o PIC nesse caso? Que a OBMEP ela tem vários programas, né, de iniciação, vários programas para as crianças. E o que seria, no caso, o PIC no contexto da OBMEP? Tá, eu vou falar um pouquinho do PIC e o Zé depois fala um pouquinho do POT. A OBMEP tem vários programas. O PIC Júnior é um deles. Então, o aluno foi medalhista da OBMEP. Então, ele vai poder desenvolver estudos em nível de iniciação científica através da orientação hoje de alunos de licenciatura ou professores da rede básica. O que a gente fazia lá atrás, que a gente viajava para cima. Isso, como a gente era professor orientador. O PIC era aquilo lá, eles iam estudar lá com a gente. Então, hoje ele recebe uma bolsa de R$300, esse jovem, né? E ele vai aí desenvolver esse programa de iniciação científica júnior. Que a gente trabalhava com ele. Com a bolsa do CNPq, parece que está R$300, né, Zé? A bolsa do CNPq subiu agora. Com muito tempo por R$100, mas agora parece que... E quem vai é medalhista nacional ou regional também pode ir? Medalhista. Medalhista, Ouro, prata e bronze. E às vezes, até, se tiver vaga, pode ir até uma menção honrosa. Porque vão abrindo vagas, né? Temos polos com esse PIC que são presenciais. Aqui em Prudente nós temos 2 polos presenciais com colegas de vocês que estão dando aula presencialmente. E temos também polos virtuais. Já tivemos aqui 10 alunos do curso dando aula para essas crianças que são medalhistas em ambiente virtual também. Aí é o Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente estava conversando com a professora Analice em relação a isso também, e ela falou, a parte virtual você consegue pegar alunos do Ceará, do Nordeste, do Norte, do Sul, e você coloca tudo na mesma sala ali, você consegue dar aula praticamente para o Brasil inteiro. Você é aluno daqui de Prudente, da licenciatura, abre uma turma do PIC, né? O IMPA faz esse gerenciamento, e aí alunos do Brasil inteiro vão ter aula com você nesse ambiente virtual, com esse material disponibilizado pela OBMEP. Sim. E relacionado ao POT, professor, o senhor que foi professor no ano passado no POT? O POT a gente já vem realizando há uns 3, 4 anos, acho que antes da pandemia, 2018, né?
2018 me colocou que era presencial ainda. E aí veio o interesse desse pessoal de Euclides, né? A gente montou uma turma presencial, a gente tinha 22 alunos, para 25, não sei. Lá de Euclides, eles conseguiram lá transporte. Eles vinham, acho que uns 10 alunos, né? Eu acho que até mais, né? Vinham uns 10 alunos, aí vinha o pessoal daqui, tinha gente... Acho que tinha gente de Anastácio. De Anastácio é da região ali. Vinha, acho que umas 3 meninas que vinham lá. A gente passava a tarde inteira ali trabalhando com eles. Também, preparando eles para a Olimpíada. O POT é um programa, chama Programa Olímpico de Treinamento Intensivo. Né? É preparar os alunos para participar dessas Olimpíadas. Então a gente mesmo acabou comprando o lanche, porque como eles vinham para não ter que dar um lanche para esses meninos. Não tem recurso, né? A gente é um polo, né? Não vem recurso para o POT. A gente juntava lá, foi nos lugares ali, o pessoal deu algumas coisas, vamos fazer um lanchinho, comprar uma tubaína. A gente se cotizava e a ideia era essa aí, preparar eles para participarem da Olimpíada. E depois, não deu, aí como veio a pandemia, aí a gente, acho que em 2021, a pandemia acho que a gente não acabou não fazendo nada, mas em 2021 a gente começou a fazer online. Né? Então, ele está fazendo online, esse ano está tendo de novo, mas a gente vê a participação maciça de onde? Euclides da Cunha. A gente divulga, não sei se o que a gente está falhando um pouco nessa divulgação, mas a gente divulga nas escolas, nas redes sociais, assim, estão abertas inscrições. Aqui, né? E como ambiente virtual, poderia, né? Mais fácil. A gente poderia até montar uma turma, se fosse anunciado, mandar uma turma presencial. Eu acho mais legal. Né? Acho que de online. E o PicMe? O PicMe é acima já, né? Do PicMe o PicMe é o Programa de Iniciação Científica e Mestrado. Então, o aluno que foi medalhista, pode ser uma medalha somente, e entrou na graduação, ele tem direito a pleitear uma bolsa de mestrado, uma bolsa na graduação, depois tem mestrado e doutorado. Ele tem direito a pleitear uma bolsa durante 24 meses na graduação. Não precisa ser somente na área da matemática. Tem algumas diferenças, por exemplo, se o aluno ele entra na matemática, às vezes ele consegue já pedir a bolsa no primeiro semestre, mas entrou na computação, na estatística, na engenharia, então... Medicina, pode ser qualquer coisa. Medicina, né? Temos alunos de engenharia de controle, em Cornélio Procópio, enfim. Ele entra na graduação e pleiteia essa bolsa e vai desenvolver, paralelo aos estudos dele, desenvolver iniciação científica aí na graduação. Então, nós temos diversos alunos aqui. Esse ano, o Zé organizou, foram seminários semanais com esses alunos. Participam os alunos medalhistas e participam outros que também não são voluntários. Sim. Tem aí o Clayson, tem outros que às vezes participam, né, por querer estudar aquele conteúdo. E essa é uma grande oportunidade na graduação, porque se vocês sabem que quando você entra na graduação, não tem nenhuma bolsa de agência que financia o primeiro ano. FAPESP, CNPq e CAPES são bolsas que você pleiteia, isso, segundo ano em diante. E aí, o que a gente percebe é que, assim, essa bolsa, muitas vezes, ela acaba garantindo a permanência do aluno na escola. Sabe? Porque aí ele pode se dar ao luxo de não trabalhar, porque às vezes a gente sabe que as dificuldades econômicas às vezes forçam o aluno a trabalhar e não se dedicar aos estudos, então a bolsa, logo no começo, ela funciona como uma bolsa até de garantir a permanência dele ali e se dedicar exclusivamente aos estudos. Né? E depois tem o mestrado também, né? Sim. Paralelamente já sai garantido com uma bolsa de mestrado. Hoje em dia, para concorrer a uma bolsa de mestrado também é difícil. Difícil. Né? Por isso que é PicMe. E doutorado também. Doutorado também. Exatamente. Aí é na área da matemática. Você ganhou uma medalha, entrou no mestrado aqui, na Unicamp, na USP, onde quer que seja. Você pleiteia uma bolsa, hoje existem, passou um tempo que foi suspenso, né? Agora voltaram as bolsas.
mestrado e doutorado agora. Então, como o Zé disse, é uma dificuldade hoje, você concorre... Na nossa época mesmo, para você conseguir uma bolsa. Primeiro tinha que fazer o curso de verão, né? Se você fizesse um curso de verão, passasse bem feito, e tinha classificação. No quarto, então, se você fosse entrar, ou você fez por verão, então você tem bolsa. Né? Você não precisa fazer lá o nivelamento. Sim. Né? Hoje não, cara, tem uma medalha, o cara já garantiu aí o mestrado e o doutorado, se ele quiser estudar matemática. Então, isso daí envolve até o que a gente estava conversando antes. Se tiver um incentivo para aquele aluno que está desde o ensino fundamental, dos anos iniciais, para ele começar a desenvolver o interesse na matemática, em ser um medalhista, ele tem todo esse benefício que ele pode já levar para a área acadêmica e até mesmo um mestrado, um doutorado, aí ele já tem meio que quase garantido, né? Sim. E Luiz, isso reflete em outras áreas também, porque às vezes ele começa a participar da UBMEP, estudar matemática, mas também se interessa pela Olimpíada de Astronomia, de Física, ele começa a se envolver, então promove uma integração, uma movimentação dentro da escola, sabe? Então, quando você percebe um aluno medalhista dentro de uma escola e ele tem um perfil agregador, ele muda a vida da escola. Estou me recordando aqui, vocês me permitem, o ano passado, retrasado, teve uma bolsa fornecida por uma empresa de renome, assim, estavam selecionando alunos medalhistas. Vários se inscreveram. Aí, eu assisti uma dessas entrevistas, o CEO, como ouvinte, o CEO, para determinar quem seria o aluno ali, o medalhista que iria ganhar essa bolsa, ele usou o seguinte critério: qual era, através da UBMEP, qual foi a transformação que você fez no seu ambiente? Eu achei tão curioso, porque aí justamente os alunos que na escola deles promoviam um grupo de estudos, que incentivavam outros, foi o critério que ele usou para desempatar. Todos tinham medalha de ouro, todos tinham, e ele usou esse critério, né? Que você acaba sendo envolvido num projeto social, e o que você faz para transformar a realidade do outro, né? Às vezes você tem talento, mas você pode puxar outros, né? E isso a gente percebe em várias escolas aqui, cidades. A gente tem ex-alunos que faziam isso, né, Zé? Esses grupos. O Euclides está sempre na pauta. Na pauta. Fez computação, como é o nome dele? O Gediael. A história dele é bem legal. Você sabe contar mais. Temos muitas histórias de transformação, sabe? E deixa eu abrir uma pauta, deixa eu voltar um pouquinho sobre as Olimpíadas Mirim. A gente sabe que quem dá aula para eles hoje não é um professor de matemática, é um pedagogo. Existe também, qualificar esses pedagogos sobre a área? Como que funciona? Legal, Lucas, boa pergunta. Assim, pode parecer assim que eles fariam, os professores, uma certa resistência, mas nós percebemos aqui, pelo contrário, foi muito bem acolhido. O que a gente, através da Olimpíada Mirim, foi uma coisa voluntária da nossa iniciativa, não tem patrocínio do INPA, nada. Nós pensamos assim, a Unesp aí foi uma forma de atender a nossa comunidade. Então foi uma conversa entre nós professores, o Marcos Pimenta, o professor do departamento, cuja esposa é professora do município, ela é coordenadora. Aí nós pensamos, os nossos filhos, os nossos netos estão estudando aí nas escolas do município. O que a gente pode fazer, né, para incentivar, sabendo o alcance que vem depois, incentivar ali que a prova seja aplicada, que os professores, né, invistam. Aí pensamos, vamos então discutir matemática com esses pedagogos. Nós oferecemos um curso aqui de 40 horas, né? Fiquei até pensando em a gente montar, sei lá, uma especialização, né? Porque foi um sucesso. Eles estão perguntando quando a gente vai oferecer de novo. O Zé veio falar de aritmética, eu de probleminhas de contagem. Então, assim, o foco não era a UBMEP. A UBMEP era, assim, um efeito colateral. Vamos estudar matemática, desmistificar algumas coisas e ver que a provinha da UBMEP Mirim, né,
no final, tudo aquilo que a gente estava tentando discutir de forma, né, bastante didática estava presente lá na prova da UBMEP, e nós atendemos 35 professores do município, com esses módulos aí, foram 40 horas. Nós tivemos geometria, aritmética, álgebra. Eu acho que é importante na matemática é álgebra. Então você percebe assim, a UBMEP, ela é um programa que ela procura talentos, ela investe nesses talentos, né? Educação, ensino básico, fundamental, médio. Ela também investe na formação de professores. Nós já tivemos cursos também só para professores promovidos pela UBMEP. Então, ela movimenta, né, todos aí esses núcleos do ensino. Por isso que eu acho um programa fantástico nesse sentido. Porque eu acho que é importante, quem for passar matemática para a criança, não ter medo da matemática. Porque eu falo isso por experiência. Assim, quem me alfabetizou na matemática foi uma professora de matemática, de fato. Então, por isso que eu sempre senti mais facilidade em matemática. Então, eu acho que e a criança tem medo da matemática. Eu dou aula particular para algumas meninas, e para minha prima, e ela tem medo. Assim, de vez em quando ela tá certo no raciocínio, só que ela para porque ela tem medo de errar. Sim. Então, acho que desde o começo ela criar uma base sem medo da matemática, a gente vai desenvolver. Eu não sei se ainda já tem algum material para o imprimir, acho que não tem. Então, nós temos material, não. Nós temos provas antigas, que através das provas foi o exercício que nós fizemos. Nós pegamos as provas e fomos localizando os conteúdos que estavam presentes nas provas, e aí começamos a trabalhar esses conteúdos. Então, um pouquinho de álgebra, aritmética, contagem, sempre tem probleminhas de contagem desde o início. Então, tem essas provinhas aí que podem ajudar. Mas foi muito bem recebido. Eu acho que quando o professor, ele percebe o alcance, ele se envolve, né? Ele se dedica. Vale isso, né? Eles perderam o medo, né? Eles vieram boa. Exatamente. E eu concordo com você. Nos seminários da disciplina desse ano, seminários 1 do curso de Licenciatura em Matemática, veio um professor, trabalhou com a gente lá de São Carlos, departamento de psicologia. E ele trabalha com matemática que é ansiedade matemática, que é justamente o que você mencionou. A criança, ela começa, a política de resultado, às vezes, faça, determine, calcule, e aí ela não rende e ela entra em pânico. Qualquer coisa depois que envolva matemática, ela fica relutante, tem sintomas físicos. Então, eu desconhecia isso, mas aí você mencionou e me recordei. Assim. Então, é uma pena, né, esse trauma, porque... tem tanta beleza na matemática, tem tanta... quando se percebe isso... E ela é bem assim, Cris. Eu estava ensinando para ela divisão, aí ela fez certinho a divisão. Ela falou assim, mas se tiver 3 números, você faz a mesma coisa. Não, mas a professora pode me dar 3 números? Eu falei, pode te dar 3 números. Ah, mas se tiver 4 números, então ela já vai... Ela vai criando barreiras para ela não passar. Ficando ansiosa. Isso é bem interessante, que até o próprio Zé brincava com a gente, né, na sala de aula. Dava um exercício para nós lá. Dava exercício para nós lá, aí dava uma fração, dava um número todo quebrado, aí falava assim, tá certo. Aí ele falava assim, mas não pode dar número quebrado? Também. Quebrado é feio. O Zé gosta de fazer isso. Tá errado isso aí. Vamos fazer de novo, que tem que dar um número bonito, né? 10. 2, 5. Raiz de 30 não existe. Não tem, mas 36 ficaria melhor. Marcelo Viana lançou um livro agora com as crônicas que ele publicava na Folha, né? Histórias da Matemática. O lançamento foi semana passada e nós comentávamos ali um pouquinho antes da entrevista. E num desses artigos ele pergunta assim: o que você acha? A matemática, ela foi descoberta, tem sido descoberta ou criada?
Então, diz que existe uma separação entre... Tem matemáticos que defendem que ela é criada e outros que ela é descoberta, e ele se insere nesse grupo de matemática, que acha que nós estamos descobrindo a matemática. E essa acaba sendo uma estratégia de ensino, porque quando o Zé faz essa provocação, você vai descobrir. Dá? Não dá. E quando você vai descobrindo, né, é uma forma daquilo, você se apropriar daquele conteúdo, ele não ser, né, empurrado como muita coisa que se estuda. Eu assisti um programa daqueles que passam na TV e os caras jurados ficam sentados lá e o cara vai fazer alguma coisa na frente. Você já assistiu esse programa, vai cantar. Uhum. Aí o cara foi lá e fazer divisão por 5. O cara fazia lá, tá, dividir por 5, ele multiplicava por 10 e dividia por 2. Multiplicação por 5. Multiplicava por 10 e dividia por 2. Aí o pessoal, isso é bonito. Mas é um negócio besta, né? Básico. O cara foi lá para fazer isso com uma plateia e todo mundo ficando admirado com essa brincadeirinha, né, de matemática. A senhora estava comentando que os alunos recebem R$300 de bolsa, mas para todos os alunos que participam da OBMEP, eles recebem isso? Quem são os alunos que têm direito de receber essa bolsa? São só os medalhistas? Os alunos que fazem a primeira fase, a segunda fase, que são aprovados? Como é que funciona o auxílio para esses alunos que fazem a prova da OBMEP? Então, o aluno medalhista que participa do PIC, ele se inscreve no PIC, participa, ele tem a bolsa. Sim. Certo? Participar das aulas. Isso, ele participa do programa, ele tem tarefas a cumprir, se ele não cumprir as tarefas, ele é desligado. É um programa de iniciação científica júnior com bolsa do CNPq. E aí, na graduação, a mesma coisa. Então, ele entrou na graduação, ele pleiteia a bolsa é de R$700, também patrocinada pelo CNPq, e ele tem direito a usufruir a bolsa durante 24 meses. Ao entrar no mestrado, a agência financiadora aí vai ser a CAPES. Então, também tem 2 anos de bolsa, né, para o mestrado, e depois vai ingressar no doutorado, bolsa da CAPES novamente. Qual o valor hoje? Não sei quanto está uma bolsa de mestrado hoje. Acho que eu tenho um amigo que fazia mestrado aqui, acho que ele estava 2 e pouquinho. Acho que agora o doutorado aumentou para 4 e pouquinho. Então, caso se ele conseguir uma medalha, o cara já garante praticamente, se ele for fazer matemática, ele garante o futuro dele. Então, só dele ser medalhista, ele já está garantido mestrado e doutorado. Em uma edição só, ou não? Basta uma para ele basta ter. Medalha de bronze. Sim, seja, né? ele pode pleitear a bolsa. Até hoje, não vimos nenhum aluno que entrou no mestrado, pleiteou a bolsa, não foi atendido. Nós temos aqui diversos alunos que já fizeram mestrado com bolsa, né? E nós não podemos esquecer de mencionar uma grande vantagem que está associada ao ingresso na universidade, que são as chamadas vagas olímpicas. Não só da OBMEP, mas o aluno que tem medalhas da OBMEP, que nós estamos falando no caso, ele não precisa fazer vestibular em muitos dos cursos pelas universidades do Brasil. Não só exatas. Então, nós temos as vagas olímpicas na USP, na Unesp e na Unicamp. Cada uma tem seus critérios ali, né? A medicina da Unicamp também aceita vagas olímpicas, medalhas em diversas áreas. Não só na matemática, na química, na física. E muitas federais vêm aderindo a essas vagas olímpicas. É uma forma de trazer o aluno para a universidade. Um aluno bom. Né? Um aluno bom. Exatamente. Essa é a grande questão dos professores da escola básica, influenciar os alunos. Porque garante praticamente a vida dele, como o senhor falou, toda até o doutorado. Muitas. Além disso, assim, os materiais da OBMEP, tem um portal da matemática, todos esses materiais estão lá, tem videoaulas. O Zé fez a gente assistir. Então, matéria de combinatória. Vai lá dar uma bebê. Eu tenho uma crítica, que é o governo do estado, né? O governo do estado também agora está usando, parece que
um canal desse. Criou a de Olimpíada matemática. Estadual, né? Não, um canal desse para os professores trabalharem com os alunos. Ah, sim. Então, o que eles estão usando? O Khan Academic lá, Academic É. Khan, né? Que é do americano lá. É. E o Portal do Saber é a mesma coisa, e é gratuito, e com certeza está sendo... E é muito gratuito melhor que os eles estão vídeos, pagando. viu? A qualidade dos vídeos é muito melhor do que o Khan Academy. Qualquer governo tem tudo, está disponível, é de graça, tá lá, é público, né? Está aberto para qualquer um, então era só usar lá. A gente fez aula de combinatória lá. Também, muito Primeiro bem. ano. No primeiro ano. E é interessante que você pode fazer as aulas lá, você pode pegar o vídeo, estudar o assunto, vai lá, assim, eu quero fazer um teste. Será que eu já aprendi? Vou lá e entro no teste, faço o teste. Eu tirei 2. Vou estudar uma pouco, vai lá, faz outro teste, né? Até você ir melhorando. É bem interessante o canal. Todo mundo que me pergunta fala, vai estudar isso aqui. Eu tenho dificuldade em matemática, é difícil. Não tem alunos, acho que a turma de vocês, eu não sei, acho que é do diurno. Que eu tenho muita dificuldade, não sei o quê, que lá atrás eu não aprendi. Fala, então você vai entrar no Portal do Saber, vai lá. Quinta série, vai lá, pega os outros de quinta, sexta série e vai estudar. Assiste a aula, vai lá, faz o teste. Assiste a aula, vai lá, faz o teste. O senhor falou isso para nós no primeiro ano. Então até é bom o senhor falar isso daí, que é um canal confiável. Sim, É um canal muito confiável. No ano passado, se eu não me engano, quando a gente entrou no curso, não lembro qual foi o professor, que falou assim, vocês, quando forem procurar aprender alguma coisa, a gente está aqui como professor. Eu lembro disso aí, foi o seu Tony. Foi o seu Tony. Não, Falou assim, a gente está aqui disponível para vocês tirarem dúvidas. Aí vocês vão ver em qualquer vídeo na internet, de às vezes o pessoal nem formado não tem uma formação acadêmica, não tem nada, ensina errado, você aprende errado e realmente você aprendeu errado, você vai fazer errado dali para frente. Para você aprender depois o correto, é muito mais difícil. foi o seu Tony. E é um canal muito confiável. É um canal confiável. É Instituto de Matemática Pura Aplicável. Né? Aliás, isso é muito preocupante, que às vezes você tem canais muito bons, mas tem vídeos aleatórios lá ensinando coisas, muitos com erros, né? Erros graves. Então, tem que, ao procurar alguma coisa, algum vídeo, tem que ter certeza que é um vídeo confiável. Principalmente no cálculo 1, né? Vai resolver as integrais. Foi o seu Tony na semana da matemática. Eu lembro. Ele perguntou assim, tá ao vivo? Então coloca a pia aí que eu vou desabafar. Isso mesmo. Mas a gente falou também dos benefícios já dos que são medalhistas, o que eles podem já tem praticamente garantido na vida acadêmica, mas quais são as classificações das medalhas? As medalhas são separadas por estado, separadas nacionalmente? Como é que funciona essa separação das medalhas? Luiz, do ano passado para cá, começaram as chamadas medalhas regionais. Então, a 18ª e 19ª esse ano, nós temos a seguinte distribuição. Medalha de ouro, prata, bronze nacional e medalha de ouro, prata e bronze no estado. Então, ao premiar no estado, leva-se em conta menor nota, maior nota e distribui as medalhas de corte, né? E nacional é uma nota só padronizada. Então, o aluno, se ganhou um ouro nacional, é porque ele ganhou um ouro no estado. Mas ele pode ganhar um ouro no estado e não ganhar nenhuma medalha nacional. Então, as medalhas nacionais agora são padronizadas, né? Então, nós temos 2 tipos de medalha. Medalha nacional e medalha regional. Ou seja, não é C somente C, né? Isso. C pode não implicar B. Isso, muito bem. Se é nacional, então é regional. Mas se é regional, não necessariamente é nacional. É necessário, mas não é suficiente. A região de Prudente que abrange quantas cidades? A nossa regional, que nós trabalhamos, isso, a SP01, ela envolve 174 municípios. É uma das regiões com maior raio porque nós temos cidades, por exemplo, Laranjal Paulista, Bauru, nós temos Bauru, Jaú, então são 174 municípios. Botucatu também. Botucatu, Jaú, Bauru, a região aqui do Pontal. Então são muitos municípios. Marília, Lins,
muitas cidades. A outra regional, Rio Preto, acho que pega mais lá em cima. Né? Sim, são várias regionais por conta da densidade demográfica. O estado de São Paulo grande, então é subdividido. Minas também tem muitas regionais, agora tem lugares que são 2, 3 regionais só. Por ter uma regional tão grande como a de Prudente, 179 cidades, é uma regional muito grande, e com cidades como Bauru, como Jaú, que são cidades grandes, Marília também é uma cidade grande. Tem alguma forma de estudantes da licenciatura ajudar na parte da instrução para os alunos da UBMEP? Tem alguma forma dos alunos da licenciatura, pode ser voluntário ou através de bolsa, ajudar nessa parte da UBMEP, da instrução, de ser um professor, de ajudar crianças que estão dispostas a aprender? Sim, então você fala assim, O aluno sobre a participação do nosso aluno de licenciatura. Sim. Então ele participa, por exemplo, como orientador no PIC, nos polos, né, onde tem iniciação científica, presenciais ou virtuais. É uma ação que só pode ser feita em lugares que tem licenciatura em matemática, então nós aqui em Prudente conseguimos fazer isso. O nosso aluno também, ele está participando agora de projetos de extensão, o Zé coordena, o POT. Então tem alunos que não são necessariamente medalhistas, que estão dando aula em parceria conosco no POT. Né? Então o aluno está colaborando de forma voluntária, sem bolsa. Hoje são... Eu acho que a gente está com 4 disciplinas, né? A gente está com 2 alunos, são 8 alunos. 8 alunos. Então, já estão assessorando aí. Nós não temos bolsa, Luiz, para essa ação, assim, como você falou, assim... Então, vai ser mais extensionista por conta da carga que vocês vão ter agora de extensão. Na graduação. Agora, nós temos apoio aqui, porque sempre tivemos alunos medalhistas e empatia um aluno com o outro, que nos ajudam em várias etapas. A logística da segunda fase. Agora, dia 19 de outubro, vai ter a segunda fase. Então, os nossos estudantes aqui, sejam os que passaram pela UBMEP ou os que não, eles nos ajudam a fazer um trabalho aí de separação de material e nos ajudam a carregar caixas e fazer um trabalho de logística aí, como voluntários. Eles também atuam como aplicadores de prova, fiscais de sala, né? Porque, vejam, nós temos 174 municípios, muitos centros de aplicação são ex-alunos nossos ou alunos nossos que vão daqui aplicar prova nesses lugares. Eles vão para Mirante do Paranapanema, vão para Jaú, vão para Lins. Uma ajuda de aí financiado. Então, é uma forma também de colaborar. Sim. Vocês nunca trabalharam ainda como aplicadores Não, de prova? Mas esse ano a gente vai trabalhar. Muito bem. Inclusive, eu já falei com o Gabriel, que eu vou contratar você, o Gabriel, para... Isso. E mais uns 3 ou 4, não sei, lá em Maracaí, Canção, que é na cidade dele, né? Mas Santo Anastácio também tem? Também tem. Então, sempre. Então, aí como eu disse para vocês, é essa movimentação. Vai ter prova da UBMEP. Aí você trabalha como fiscal, você pode ir para tal cidade, nós vamos localizando. Você já é de Anastácio, então você pode colaborar lá. Então é assim que acaba. Mas uma bolsa específica para isso, na UBMEP não tem. Não, mas isso é bacana, só de ter já o incentivo de ir lá e aplicar a prova, porque já traz o aluno para perto da gente. Talvez seja até mais interessante que a gente tenha colocado outras pessoas para aplicar as provas, botar eles para aplicar, eles fazerem essa divulgação do que é, depois. Porque as outras pessoas que estão aplicando, eles não sabem falar o que é o BNEP. Vocês talvez tenham mais condições de falar, o BNEP, quando eu vou aplicar, eu chego, você sabe o que vocês estão fazendo aqui, né? Pergunta os alunos a eles. Não, parece meio que, né? Exatamente, eles chegam para a segunda fase. Se vocês podem ganhar aqui, não, eu vou lá e falo, vocês podem ganhar uma medalha, aí você pode ganhar uma bolsa de R$300, aí se você fizer questão.
Você explica pro cara a vantagem que ele tem, né? Ele fica, né? Se ele tá meio desanimado, ele até dá uma... Eu acho que se tivesse isso na nossa cidade, eu ia fazer. Você tá louco. Se tivesse também. É curioso, na semana de matemática, quando vocês estavam trabalhando lá, chegavam os estudantes e a gente perguntava, estava próximo da primeira fase, acho. E a UBMEP, alguns desconheciam. Então, é curioso isso. Não consigo entender isso, né? Explicar por que você está fazendo a prova. De um lado, vamos fazer assim também um reconhecimento, assim, são muitas provas aplicadas na escola. Sim. É SAEB, SARESP, agora é a Olimpíada do Estado. Então, tal de prova no Brasil. A escola não tem tempo, parece, é muita prova. Então, a gente também tem que reconhecer, tem que ter aula, né? Então, aí eu fico imaginando que é uma sobrecarga também. Mas tem tanta vantagem, né, que é uma pena não se investir. Não, eu acho que é até bom para o estudante, quanto licenciatura de matemática, que você vai lidar com o aluno. Sim. Então é interessante já ter esse contato já. Se vocês estiverem, sei lá, fazendo uma substituição aí, terceiro, quarto ano, uma aula ou outra vai aparecer aí, vem dar uma aula aqui. Aproveita e já faz a divulgação. E a UBMEP é muito boa em relação a isso, né? Traz o aluno, se ele tiver consciência, que muitos não têm. Sabe, tem o cartaz lá, que é a questão da UBMEP, vai ter a primeira prova, a segunda prova e tal, mas o aluno não tem noção do quanto aquilo ajuda ele. Mas eu entendi o que o Zé falou. Eu acho que é também muito assim do professor de matemática incentivar. Não só do professor, da diretora. Quanto assim, o aluno, eu acho que o aluno não tem... Se o professor incentivar, o aluno por si só... os alunos vão lá, a direção vai ter que encampar essa coisa. Nós temos um aluno que fez mestrado com a gente aqui e ele conta essa história. Tá? Ele, da cidadezinha dele, ele foi fazer a segunda fase da UBMEP, mas ele fez a prova bem rápido. Ele só foi porque lá tem uma sorveteria, que na cidade dele não tem. Cidadezinhas aqui, pequenas. Então ele só foi, o Heinz, foi aluno orientado da Vanessa. Ele só foi porque ele queria chupar sorvete na sorveteria. Aí ele fala, graças a Deus, porque o Heinz ele foi bolsista do PIC, depois ele foi bolsista do PICME, orientado pela professora Vanessa, né? Está fazendo doutorado, e então você imagina. E ele diz, olha, graças a Deus, mas ainda depois, se eu não faço tudo que eu poderia... Ele não sabia o alcance daquilo. Ele foi fazer uma prova naquela cidade... Para chupar sorvete. Para chupar sorvete. Então, ganhou uma medalha e nunca mais saiu desse universo. Então, você imagina, se você divulga o alcance, né? Quais as possibilidades que vêm depois. Se prepara até melhor. Né? Faça a prova. Então, quando vai aplicar a prova, não desistam. As alternativas, elas vão... A UBMEP tem 6 provas, cada uma... 6 questões, perdão. Cada questão vale 20 pontos. E tem alternativa A, B, C, D. Muitas vezes a e B, C, você vai fazendo sem, assim, necessidade de teoria. Por isso que é procurar talento mesmo. Então, a gente diz para o aluno, faça até o final, né? Coloque energia. Não entrega, pensa. Não entregue em branco. E aí a gente vai localizando esses talentos. E olha, quantos anos já corrigindo provas da UBMEP, tem muito talento. É impressionante como você muitas vezes pega, nós fazemos as provas antes, as soluções, também vem a pauta do Rio de Janeiro, mas você muitas vezes pega uma questão feita de uma maneira diferente, que não está na pauta, bonito, diferente. Então, existem muitos talentos. Cabe a gente levar eles à oportunidade. Por isso que eu acho que é um programa, é um comprometimento social. O que nós temos feito só? Levar o conhecimento a esse aluno da possibilidade. O resto é ele que faz. Exatamente. É que nem a história do menino, do japonês, os dois, né, os 2 irmãos. O Otton e o Breno. O Otton, ele veio aqui, começou a estudar comigo, ele tinha acho que uns 9 anos. Queria fazer matemática, queria fazer Olimpíada. Então toda quarta-feira ele vinha ali, eu ficava resolvendo os exercícios com ele e tal. Aí ele fez uma Olimpíada, aí
Aí foi super bem, a gente ganhou a medalha de ouro, né? E era escola particular, né? Ele e o Breno. O Breno, acho que ele fez a primeira Olimpíada da UBMEP, acho que ele gabaritou, né? Fez 120 pontos. Acho que era nível 1, fez 120 pontos. Os dois agora, um tá no terceiro ano do ITA, e é muito legal o Otton, porque ele foi pro ITA e ele percebeu que ele ganhou socialmente, então hoje ele é como que é mesmo? É coordenador de um cursinho para alunos carentes lá no ITA. Então, levou o que ele sabia para passar para os. Achei muito legal isso aí, da parte dele. E o Breno agora também provavelmente vai para o ITA também. Mas poderia ir para aquele curso do INPA aqui. Talvez até compensa você falar um pouco desse curso do INPA. O INPA criou uma licenciatura em matemática, mas com foco em ciência de dados, estatística. E aí, então, medalhistas de ouro estão indo estudar no Rio de Janeiro, nessa graduação do INPA, no INPATEC, né? Mais informações dá para conseguir lá na página do INPA. E os alunos têm bolsa e tem moradia, um super investimento, assim, e fantástico. É uma bem interessante, porque eles estão pegando todos os super talentos, né, e colocando tudo num lugar só, e eles, né, no INPA ali, né? Vai moldar eles. Sim. Será que tem algo que possa ser feito dentro da cidade, pelo menos de Prudente, que é uma cidade muito grande, para tentar moldar ou tentar mudar a mentalidade de alguns professores, para poder tentar mostrar para os alunos o que é a OBMEP? Porque tem aluno nosso, amigo nosso aqui da faculdade, que ele já é professor e os alunos deles não sabiam o que a Unesp era, não sabia que a Unesp era uma faculdade pública, não sabia que a Unesp, você não precisava pagar a mensalidade, você precisava só fazer uma prova. Então, tem alguma coisa que a gente possa fazer para ou tentar mudar a mentalidade, ou tentar trazer um pouco mais de publicidade, para mostrar para esse aluno que tem uma Olimpíada Brasileira de Matemática, para ele poder se despertar para aquilo, ou o professor tentar incentivar um pouco mais. Porque, como toda profissão, tem alguns professores que se acomodam um pouco, às vezes está ali, acomodou, não quer se despertar tanto para fazer, mas tem muitos que querem ainda. Como é que a gente pode fazer isso para que desperte a vontade nos alunos? Eu acho difícil. Eu acho que vocês estão fazendo isso. Com esse podcast, por exemplo, né, isso já é uma ferramenta. É uma linguagem acessível que vai chegar aos jovens. Nós oferecemos cursos, vamos às escolas, mas talvez esse alcance... Exatamente. Então, o Zé, muitos anos, acho que até independente da UBMEP, sempre atuou nas escolas aqui de Prudente, divulgando a matemática com palestras, eu me lembro muito bem, projetos, né? Já tinha inserção nas escolas. A gente promove ali uma aproximação com a diretoria de ensino, né? Tentando divulgar, mas a linguagem é importante também. Então, talvez a linguagem de vídeo, essa que vocês estão fazendo, é fantástico, não só para a OBMEP, mas também para levar informações da Unesp, para a gente não ter mais chegar numa escola para divulgar o vestibular e ouvir a pergunta, quanto se paga na Unesp? Né? Nossos jovens no último ano do ensino médio ainda não sabem que a Unesp é gratuita e mais, que a gente tem bolsa de permanência, que a gente... Bolsa de moradia. Exatamente. Então, não só você não vai pagar, como você vai encontrar um lugar que você tem apoio para permanecer. Eu acho que a universidade nunca teve tantas bolsas, assim, tanto auxílio, né? Eu fiz graduação na Unesp também, na minha época não tinha essas bolsas de auxílio, permanência. Eu saí de Assis, fui estudar em Rio Preto. Meu pai mandava lá um dinheirinho para pagar a República e comer e só. E não tinha esses auxílios. Aí eu consegui uma bolsa do CNPq e tal, mas não tinha esse auxílio permanência, não tinha auxílio moradia, não tinha restaurante universitário. Hoje a universidade tem tudo, né? Tem tudo para o aluno chegar aqui com uma bolsa só estudar. Sim. Né? Uhum. Eu tenho como fazer isso mesmo.
Mas eu vou falar assim, da minha experiência lá com a Anastácia. Acho que a turma esquece que tem o Unesp aqui. É só no Oeste, Toledo, no Uniesp. A turma pergunta, você faz matemática? Eu falo, faço, onde você faz? Na Unesp. Eu falo, onde fica? Eu já criei essa discussão até com o Kelvin, que eu acho que assim, o que falta, isso aqui é uma grande ferramenta para alcançar o jovem, mas também falta o corpo, o tete a tete, o aluno ir até a escola, o aluno da Unesp ir lá contar as experiências que teve na Unesp. Porque eu acho que só o professor falar, talvez o aluno não goste daquele professor, tem N motivos, mas talvez assim, uma pessoa diferente apresenta uma coisa diferente, mas eu talvez. Acho que você ir na escola, eu não sei se talvez essa ferramenta aqui seja melhor. Esse bate-papo, essa conversa e tal, talvez seja melhor, que nem você falou, para chegar para eles. A gente entrar na escola, bom, entrar na escola já é difícil, tem todo um ritual lá para você poder marcar um dia para você ir lá na escola, para você falar com os alunos. É difícil, né? Acho que um dia uma professora lá de Eneida, que convidou a gente para ir falar, foi eu, você, o Suetônio, né? Sim. A professora convidou, é legal, né? Eles convidaram porque eles queriam saber como é que funcionava, e a gente foi. Foi legal, mas é difícil isso aí, acontecer isso aí. Acho que esse espaço aqui talvez seja a melhor coisa mesmo, né? Essa divulgação. Aí você fala da UNOeste, né? O professor Estevam, que falou aquele dia, né? Então, a UNOeste, eles têm como eles têm muito dinheiro, né? Eles contratam uma empresa de propaganda e falam assim, ó, a gente vai pagar por... Como você soube, faz uma entrevista, não, assim... Não, eles vão pagar assim, se eles, tem 200 vagas, se ele conseguir 180 vagas, tá, ele paga. Se ele conseguir menos de 50, a empresa não recebe nada. Porque não divulgou bem, não teve direito. O número de inscritos por produtividade, perfeito. Produtividade. Né? Mas a Unesp faz isso porque também acho que a Unesp mesmo, acho que peca um pouquinho nessa divulgação da própria Unesp. Agora vai vir os reitores, vai vir os candidatos a reitores. Participem das reuniões dos alunos com os candidatos a reitores e cobrem isso deles. Fazer essa cobrança de cada um deles que vierem. São 3 chapas. Né? Porque o prefeito lá de Anastácio eu peguei ele. Eu cobrei. Porque tá fazendo um baita centro de fisioterapia lá. Aí eu falei assim, de vez de você lá contratar fisioterapeuta, pagar 13º férias, faz uma parceria aqui com a Unesp. Pega os estudantes aqui, levam para lá. Todo dia vem um ônibus para cá mesmo. Tanto é pedagogia que o município lá de Anastácio cuida até 4ª série. De vez de contratar pedagoga, tem bastante gente aqui querendo estágio, querendo aprender. Eu acho que a curricularização da extensão abriu várias oportunidades nesse sentido e acho que a coisa está caminhando, Lucas. Devagarinho vão acontecendo ações nesse sentido. Né? Porque é o meio da universidade servir a sociedade. Sim. Né? E como é pública, tem que servir cada vez mais. Né? O povo tem que saber que a gente pode servir eles também. É isso, né? Sim. É isso aí mesmo. Para a gente finalizar, a senhora citou que vai ter a prova dia 19 de outubro, perdão. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre essa segunda fase, como é que vai funcionar? Sim, então, agora já está em fase de... Os alunos já fizeram a primeira prova, né, chamada primeira fase, foram selecionados, se inscreveram, as escolas inscrevem esses alunos para a segunda fase. É isso, aí inscrevem no site e no dia 19 vem esses alunos aí que foram indicados pelas escolas para fazer a segunda fase. Dia 19 de outubro, então nós temos os centros de aplicação, em breve os alunos vão receber o cartãozinho, aonde ele vai se dirigir para fazer a prova, né? Em Prudente tem alguns centros, tem cidades que tem um só, e aí ele se dirige, a prova começa às 2h30, eles são instruídos a chegar antes, tem toda ali uma orientação, a escola também orienta o aluno,
E acontece então no dia 19 agora de outubro. Normalmente é um sábado, né? Sábado. Exatamente. E agora está acontecendo a Olimpíada Mirim? Vai acontecer ou já aconteceu? Então, a Olimpíada Mirim, ela é realizada integralmente pelas escolas do município. Pelas escolas. Isso. Nós não temos nenhuma gerência sobre Eles recebem a prova, eles aplicam, vêm os gabaritos de correção, a premiação também eles fazem. É uma iniciativa do município. Duas fases também. Entendi. E a segunda fase, sabe que ela é dissertativa. A primeira fase é teste. Teste. E depois, agora, são 6 questões discursivas. O temor de alguns, né? Demonstre o teorema. Não, tem que fazer a conta. A conta é mais fácil. Não, acho que a gente falou bem da OBMEP, citamos os programas que tem. E qualquer coisa, gostaria de mais uma vez agradecer a presença da senhora, professora Cristiane Nespoli, do senhor professor José Roberto. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo para cá, ter disponibilizado o tempo de vocês, que a gente sabe que é corrido, para poder estar aqui, podendo falar um pouquinho mais da OBMEP, como funciona, as bolsas que tem. Quero agradecer a vocês dois pela oportunidade. Agradecer ao Lucas também e a nós e a todo mundo que está trabalhando aqui pela oportunidade que a gente está tendo de poder estar aprendendo um pouquinho mais com vocês. E aquele negócio, poder aprender com quem tem para poder ensinar. Então, queria agradecer. Queria que vocês dois dessem as considerações finais. Então, achei legal essa iniciativa da Vanessa, do Murilo. Ele está organizando esses podcasts. Por conta, até o Cristiano falou bem, dessa divulgação que a gente precisa divulgar as coisas. Acho que eu falei um pouquinho do POT, mas o POT todo ano a gente provavelmente vai fazer. Esse ano já foi, no ano que vem provavelmente a gente abre de novo turmas, né? Se a gente estiver por aqui ainda, né, Cristiano? Exatamente. E a ideia é colocar os alunos. Esse ano vai ter os alunos que estão trabalhando assistindo, ano que vem provavelmente vão colocar eles para dar aula. A ideia é essa, a princípio. Mas obrigado pelo convite de estar participando com vocês. Obrigado. Também agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da UBMEP, também do curso de matemática, e ressaltar que esses programas que a gente mencionou, o PIC e o POT, eles configuram como programas de extensão do nosso departamento. Então, os alunos estão trabalhando conosco e estão desenvolvendo extensão, né, prestando serviço aí à comunidade. Então, aquilo que nós já fazíamos há longos anos, agora nós estamos aí documentando, registrando através de extensão. Isso é uma oportunidade interessante, né? Desmistificando aí como vocês têm feito aí o ensino da matemática. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E ficamos por aqui por mais um episódio. Obrigado a todos. Obrigadão.